Como é bom estar aqui na casa do Senhor, louvando com vocês, irmãos. Hoje mais do que o normal, não sei por quê. É, Quando eu era criança, eu acho que quando quase todo mundo era criança, talvez seja uma história comum, uma coisa normal, né, de infância. A nossa fome, ou pelo menos a minha fome, a minha sede era um pouco seletiva. Sabem o que isso significa? Geralmente, quando eu falava que eu estava com fome ou com sede, para minha mãe, existiam outras exigências implícitas na minha fala. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que eu tinha na minha cabeça quando era criança era: água não tem gosto. Então, quando eu tinha sede e a mamãe oferecia água, talvez seja uma frase clássica, surgia, né, para a tristeza dos meus pais: não, não é sede de água. Ou talvez: não, mas eu não estou com fome de comida, eu estou com fome de doce. Então, quando a gente é criança, a gente tem essa seletividade, né? Essa fome seletiva, essa sede seletiva. E quando a gente cresce, isso diminui, certo? Talvez não, né? Às vezes a gente dá umas surtadas, né? Mas no geral, quando é sede, é sede. Quando é fome, é fome. Eu não falo por todos, mas é, depois que a gente cresce, quando a gente está com sede, naquele calor, a garganta está seca, nada mais satisfaz do que uma boa água gelada, uma água fresca. Eu posso até tentar outras coisas, um suco, um refrigerante, mas no final, quando bate aquela sede, o essencial e vital é a água fresca. Talvez no frio, uma água a temperatura ambiente, mas enfim. Em tempos de crise, frustração, tristeza, a nossa alma também tem sede, tem fome. E todas as tentativas da gente saciar com algo que não é eterno, com algo que não é Deus, certamente a tentativa será falha. Só alguém que é eterno é capaz de nos saciar. E é disso que nós vamos falar nessa manhã, continuando a nossa série em Salmos. Hoje vamos ver que o salmista Davi também sabia disso, bem sabia disso. A gente vai ler o Salmo 63 inteiro, se você quiser nos acompanhar aí no seu celular, na sua Bíblia. A gente vai projetar aqui também, mas fique à vontade para deixar aberto, a gente vai retomar o versículo várias vezes. Então a palavra de Deus fala assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Vamos orar. Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra agora.
que o Senhor esteja nos dando sabedoria, que no nosso coração haja sensibilidade para que o Teu Santo Espírito esteja nos convencendo, nos mostrando, Senhor, um pouquinho mais da Tua vontade, do Teu amor, e que assim possamos Te encontrar, que assim possamos crescer em Ti, e assim a Tua igreja seja edificada e o Teu reino seja estabelecido em nome de Jesus. Amém. O contexto desse trecho aqui, desse salmo, provavelmente é quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão, que tentava usurpar, roubar o reino do seu próprio pai. Embora alguns dizem que talvez também seja uma fuga de Saul, a gente aqui vai ficar com a proposta de Absalão, porque na verdade no final o que importa, o contexto aqui, era que Davi estava sendo perseguido por seus inimigos. Então, enquanto o seu filho Absalão ele estava arquitetando e executando esse plano de roubar o trono do seu pai, Davi ele descobre e foge de Jerusalém. E é então nessa situação que o salmo de hoje é escrito. No versículo 1, Davi diz que busca a Deus intensamente, em algumas outras traduções diz ansiosamente, e diz que a sua alma tem sede, e também o corpo almeja por Deus, numa terra árida, exausta e sem água. Palavras intensas que nos fazem imaginar a tensão, a intensidade dessa situação. Provavelmente Davi, ele fala de terra seca, uma terra árida, exausta, sem água. Provavelmente Davi ele estava num deserto, talvez precisando racionar água e alimento. E por causa disso, seu corpo sofre. E não tinha como a alma não sofrer junto numa situação dessa. Além de ser perseguido por seu filho, Davi talvez estava sofrendo, seu corpo estava sofrendo com a fome, com a sede. Nos versículos 3 e 4, Davi diz que o amor de Deus é melhor que a vida. Aqui ele talvez esteja dizendo, Deus, meu próprio filho está querendo me matar. Eu estou correndo risco de vida, mas o teu amor, a tua fidelidade é melhor do que isso tudo, não importa. Então eu continuarei te louvando. No versículo 5 fala assim, a minha alma ficará satisfeita como de rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Apesar de Davi ser rei, é provável que mesmo assim, por estar no deserto, como eu já disse, ele precisou racionar alimento. Algo que era comum para aquele povo que às vezes precisava peregrinar pelo deserto. Eu quase consigo, nesse trecho, ouvir o roncar do estômago de Davi. Deus, não importa a comida, porque eu me satisfaço em encher a minha boca com louvores. E vejam que não é um ato de negação. Quando a gente tenta se convencer de algo, quando a gente está com frio, a gente fala, não está frio, não está frio. Não, aqui a gente consegue sentir a sinceridade das palavras de Davi. E no versículo seguinte, Davi se lembra de Deus quando se deita e fala sobre essas vigílias da noite. Davi desejava o Senhor mais até do que o seu tempo de descanso. A perseguição era um fato, mas a questão aqui não era o medo e a insônia como consequência disso. Porque no Salmo 3, versículo 5, também escrito nessa mesma situação de perseguição de Absalão, Davi fala assim, eu me deito e durmo,
e torno a acordar porque é o Senhor que me sustém. Então ele sabia que ele podia descansar debaixo da proteção de Deus. Davi confiava nisso. Mas ele preferia trocar esse descanso por tempo de meditação no Senhor. E agora, talvez, eu imagino que você esteja pensando quais foram os meus momentos de deserto. Quais foram os seus momentos de deserto? Se não pensou ainda, não tem problema. Então, eu pergunto a vocês. Quais foram os seus momentos de deserto? Será que vocês estão passando por algum momento assim? Pergunta isso ao seu coração. Eu já trouxe essa situação aqui alguma vez, mas é uma situação que cabe direitinho nesse sermão. Obviamente passa de longe do que Davi passou, mas foi um dos momentos de deserto que eu vivi. Janeiro de 2020, eu tinha acabado de voltar de uma viagem missionária da Argentina. Eu estava empolgado, vários sonhos, planos. Eu tinha acabado de começar a estudar o seminário e era o ano do meu casamento. E aí, menos de um mês depois, pandemia. Sonhos, planos, emprego, clientes. Aquela hora eu fiquei sem direção. Passei dias, algumas semanas, desolado, triste, sem chão. A sensação foi de ter sido roubado. A sensação era de desânimo. Eu estava animado, empolgado, virando o copo de água fresca, e aí do nada alguém pega o copo da minha mão. Ou quando seus pais estão fazendo o aviãozinho de comida e o aviãozinho não aterrissa. Eu não cheguei nesse ponto, mas de acordo com uma pesquisa da OMS divulgada recentemente, no primeiro ano da pandemia aumentaram 25% dos casos de depressão e ansiedade no mundo. E eu não quero ser fatalista, mas mesmo depois que a pandemia acabar, eu não sei se isso melhora. A pandemia é um fator que, lógico, agravou, como também eu cheguei à beira de passar por algo assim, por passar algo do tipo. Mas eu não sei se isso melhora. Talvez a Jéssica e os nossos estudantes de psicologia podem dizer melhor, podem concordar comigo. Mas imaginem, irmãos, se aumentou 25% no globo, é bem provável que tenhamos irmãos aqui entre nós que estão assim, ou talvez à beira de entrar numa situação de depressão ou de ansiedade. Talvez você aí de casa que está assistindo aqui online esteja passando por isso. E vale uma nota aqui, irmãos, a gente não está discutindo se depressão ou ansiedade é pecado. Século 21, eu espero que a gente tenha superado isso. Pecado pode sim levar a uma saúde mental perturbada. Mas a saúde mental ruim não significa necessariamente que a pessoa está em pecado ou está sendo menos santa. Onde eu quero chegar é que nós passamos por momentos de sequidão e deserto, mesmo quando estamos com o Senhor. Como vimos aqui no caso de Davi, como vimos em tantos outros momentos na palavra de Deus. Isaías também. Jó, por exemplo. Quando eu fiquei triste e desolado por essa situação que vivi no começo da pandemia, eu não estava vivendo uma vida de pecado. Muito pelo contrário, eu já disse para vocês, eu estava empolgado, estava animado com o meu chamado, querendo obedecer a Deus, querendo ir para mais longe. Tendo experiências e construindo sonhos.
porém isso certamente testou a minha fé. A frustração e a tristeza são sentimentos genuínos que devem ser vividos por nós. Mas a questão era, até quando? Ok, Dai, você acabou de perder o emprego, acabaram seus clientes, você está triste, desolado, então dê o tempo ao tempo. Descansa, medita no Senhor, tira aí, você está desempregado mesmo, tira 15 dias, tira um mês, descansa, dá um tempo. Dai, agora já passaram 2 anos, hein? 2 anos e você ainda está assim? Aí nesse cenário a coisa muda completamente, né? Onde será, eu estou supondo aqui, eu não passei por 2 anos, graças a Deus, nessa situação, mas se eu tivesse passado por 2 anos e ficasse nessa situação de tristeza, de desamparo por 2 anos, onde será que eu estava tentando saciar a minha sede? Entendem? Estão comigo? 2 anos de tristeza. Onde será que eu estava buscando alimento, buscando água? Embora a situação fosse sofrida fisicamente, emocionalmente para o nosso salmista Davi, quando a gente bate o olho nesse Salmo 63, não é tristeza e dor que salta os olhos pela primeira vez. Eu não sei vocês, mas quando eu li, o que salta os olhos é esse anseio, essa saudade que Davi tinha por Deus. Davi desejava a Deus, como vimos, mais do que saciar a sede no deserto, mais do que alimento, mais do que segurança, mais do que a sua própria vida, mais do que o descanso. Quando Davi ele revela seu anseio por Deus, notem que ele fala de tempos passados e anseio no futuro. No versículo 2 a 4 fala assim: quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver e em teu nome levantarei as minhas mãos. Na antiga aliança, no Velho Testamento, o santuário era o local de habitação da glória de Deus. Deus ele escolheu um povo, escolheu um local para manifestar a sua presença. E Davi nessa situação, ele foge de Jerusalém. Ele está distante do santuário e distante do povo. Então essa saudade que ele fala é uma saudade também da adoração em comunidade, da adoração que se fazia no santuário. Esse ato de levantar as mãos, de bendizer o nome, era feito no santuário em particular. E ele fala, quero contemplar-te no santuário. Então uma expectativa de, Deus, eu quero voltar para o santuário para te cultuar mais uma vez, para te encontrar mais uma vez. E quem coloca esse desejo no coração de Davi é o próprio Deus. Quem coloca esse anseio é o próprio Senhor. E não a só simples saudade, a simples nostalgia, mas também a expectativa e a confiança. Meus lábios te exaltarão, em teu nome levantarei minhas mãos. Davi aqui confiava que mais uma vez ele poderia fazer isso no santuário. Ele sabia que ele ia ser livrado dessa situação, ele confiava plenamente no Senhor. E notem que não é somente no santuário que o prazer em Deus é encontrado por Davi.
A gente vai ler o versículo 5 a 8 novamente, mas numa versão diferente, na Nova Almeida atualizada. E fala assim: Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Essa própria lembrança que Deus colocou no coração de Davi traz a alegria para o seu coração. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite. Essa própria lembrança, esse próprio sentimento de saudade, fazia com que Davi se lembrasse do Senhor e ele passasse por essas noites meditando nele, e assim ele tinha satisfação, assim ele tinha certeza da proteção e auxílio do Senhor. Deus sempre, sempre encontrou e encontra a humanidade. Mas através de Jesus, através do seu Filho, Ele nos encontrou em carne e osso. Em João 4, 10 a 14, Jesus ele anuncia essa sua obra redentora à mulher samaritana. E a palavra fala assim: Jesus lhes respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus a quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus morreu a nossa morte e agora nós podemos viver a sua vida. Ressuscitou, foi ao Pai, mas deixou conosco o Consolador, o Espírito Santo. E nós, igreja, somos sua habitação. Deus não mais habita templos construídos por mãos humanas. Nós somos a habitação do Santo Espírito agora, irmãos. Nós temos acesso a essa água viva que Jesus veio nos dar. Então, por que não desfrutar desse renovo que está disponível todos os dias? Vamos encontrar o nosso Deus no secreto e nos derramar em sua presença, onde somos completamente conhecidos por Ele. A palavra de Deus nos encoraja a trazer à presença do Senhor todas as nossas súplicas e assim deixar a ansiedade dar espaço à paz, que vai além de toda a nossa lógica, de toda a nossa racionalidade. E humanamente falando, não há motivo para o nosso coração estar em paz em meio ao caos. Se a gente tenta parar para pensar, como que Davi podia falar daquele jeito, naquela situação?
Deus, como eu vou encontrar paz se eu estou numa situação de tempestade, de deserto, de caos? Mas é nesse processo, a gente colocar as nossas súplicas, os nossos pedidos e o nosso clamor, conhecidas por Ele, acabamos nos deparando com nós mesmos. Nós somos convencidos do nosso pecado, do nosso egoísmo, do orgulho e da nossa fraqueza. E assim contemplamos a grandeza de Deus e somos encontrados pelo seu amor e pelo seu perdão. Quando sou fraco, é que sou forte. Nós crentes desfrutamos do amor de Deus, que criou a própria mente humana, que é Senhor sobre a natureza e sobre a história. E essa paz guardará nossas mentes e nossos corações. Filipenses 4, 4-7. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Irmão, gostaria de convidá-los a ficar de pé. Fechem seus olhos, abaixem suas cabeças e nós vamos orar agora. Peçam para que o Santo Espírito esteja mostrando aos seus corações, se não é que já mostrou, onde você tem colocado a sua força. Procurado água. Será que você está passando num tempo de deserto, de sequidão, de frustração? Será que, como Davi, você também, mesmo passando por essa situação, a sua sede, o seu anseio é por Ele? Deus, estamos aqui diante de Ti. Estamos aqui na Tua casa. Estamos aqui com os nossos irmãos. E nós temos certeza da Tua presença aqui entre nós. O Teu Santo Espírito tocando os nossos corações. O Senhor mostrou a cada um de nós nessa manhã. Talvez alguns irmãos aqui estejam passando por situações de deserto, de fome, exaustão, sequidão espiritual. Mas o Senhor é aquele que nos sustém. O Senhor é aquele que cobre com as suas asas. E nós podemos nos sentir seguros. Nós nos podemos sentir satisfeitos, mesmo em situações onde a nossa fé é provada. O Senhor não muda, o Senhor permanece sempre o mesmo. E nós, tão fracos, tão pobres, o
que podemos fazer diante de Ti, Deus. Que o Senhor esteja colocando essa certeza em nossos corações. E assim possamos nos mover cada vez mais ousadamente, corajosamente em direção a Ti, em obediência, Deus. Para cumprir aquilo que o Senhor espera de nós. Para cumprir aquilo que o Senhor nos chama. Que a nossa vida seja testemunho e prova viva do Teu amor. Pai, às vezes o Senhor nos coloca nessas situações para que possamos crescer, para que possamos aprender. Às vezes acabamos caindo nessas situações por fatalidade mesmo, por doença, Deus. Cremos que o Senhor pode nos livrar, seja qualquer a situação. Nada é difícil demais para o Senhor, para o nosso Criador. Então oramos e estamos intercedendo por aqueles irmãos que estão em tempos de crise, em tempos de sequidão, em tempos de crise de relacionamento, em tempos de crise talvez de doença física. Nós pedimos pela Tua cura, pelo Teu livramento, Deus. Que essas pessoas, Senhor, possam ser, Deus, libertas, Senhor, dessa situação de sofrimento. E elas possam encontrar a Ti nesses momentos, Deus, de dor, de angústia. E assim o Senhor seja glorificado. E assim louvores, irmãos para cima, mãos levantadas para Ti, possam Te glorificar, possam Te exaltar, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Oramos por aqueles irmãos também que estão sofrendo de ansiedade e depressão, problemas de saúde reais, Deus, que o Senhor conhece no íntimo, Deus. Pessoas que têm uma busca genuína e diária, Senhor, por Ti, mas que infelizmente sofrem com esse mal que assola o nosso mundo. Pedimos para que a Tua mão também esteja cobrindo essas vidas, Deus, curando e libertando dessa situação, Deus. Por aqueles irmãos que aquelas pessoas que ainda não são nossos irmãos, por aqueles que não confessam o Teu nome, pedimos para que o Senhor esteja conquistando, Deus, falando aos seus corações, e que o Senhor venha usar as nossas vidas para ser ponte para esse Teu amor, seja no nosso trabalho, seja em casa, na nossa família, que venhamos ser usados para que o Teu nome seja conhecido e reconhecido, para que o Teu reino seja estabelecido entre nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar buscando o nosso Deus, irmãos. Vamos continuar clamando por aquele que é único e digno de saciar a nossa sede, em nome de Jesus.